No vídeo de hoje, eu quero falar sobre alguns conselhos poderosos que o apóstolo Paulo nos deixou em suas cartas inspiradas pelo Espírito Santo. Paulo foi um dos maiores missionários da história da igreja, que levou o evangelho de Cristo a muitas nações, enfrentando perseguições, sofrimentos e adversidades. Ele também foi um grande mestre, que ensinou os cristãos a viverem de acordo com a vontade de Deus, a superarem os conflitos internos e externos, e a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus. Paulo escreveu 13 cartas que fazem parte do Novo Testamento, e nelas encontramos muitas orientações práticas e espirituais para a nossa vida. Vamos ver alguns desses conselhos poderosos que podem transformar a nossa forma de pensar, sentir e agir. O primeiro conselho que eu quero destacar está em 1 Coríntios 6,12, onde Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Esse conselho é muito relevante, porque vivemos em uma época de muita liberdade, mas também de muita libertinagem. Muitas pessoas pensam que podem fazer o que quiserem com o seu corpo, com o seu tempo, com o seu dinheiro, sem se importarem com as consequências ou com os limites estabelecidos por Deus. Mas Paulo nos alerta que nem tudo o que é lícito é conveniente, ou seja, nem tudo o que é permitido é benéfico para nós ou para os outros. Além disso, ele nos adverte que não devemos nos deixar dominar por nada, ou seja, não devemos nos tornar escravos de nenhum vício, hábito ou paixão que nos controle ou nos afaste de Deus. Nós fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus Cristo, e por isso devemos glorificar a Deus em nosso corpo e em nosso espírito. 1 Coríntios 6:20. Nós somos livres em Cristo. Gálatas 5:1. Mas devemos usar a nossa liberdade para servir a Deus e ao próximo em amor. O segundo conselho que eu quero destacar está em Romanos 12:2, onde Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse conselho é muito importante porque vivemos em um mundo que nos oferece muitas tentações, distrações e ilusões que podem nos afastar do propósito de Deus para nós. O mundo tem uma forma de pensar e de agir que é contrária aos valores do reino de Deus e que nos leva ao pecado, à morte e à condenação. Por isso, Paulo nos exorta a não nos conformarmos com esse padrão mundano, mas a nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Como podemos renovar a nossa mente? Através da palavra de Deus, que é a verdade que nos liberta, João 8:32, que nos ensina a vontade de Deus, 2 Timóteo 3:16-17, e que nos capacita a vencer as ciladas do inimigo, Efésios 6:17. Quando renovamos a nossa mente pela palavra de Deus, nós mudamos a nossa forma de ver as coisas, nós alinhamos os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus e nós passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossa vida. O terceiro conselho que eu quero destacar está em Filipenses 4:6-7, onde Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse conselho é muito precioso, porque vivemos em um tempo de muita ansiedade, estresse e medo. Muitas pessoas se preocupam com o futuro, com as dificuldades, com os problemas, e se esquecem de confiar em Deus, que é o nosso Pai Celestial, que cuida de nós e que sabe do que precisamos. Mateus 6:25-34. Mas Paulo nos ensina a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas a entregarmos tudo nas mãos de Deus, através da oração e da súplica, com ações de graça. Quando oramos a Deus, nós reconhecemos a sua soberania, a sua bondade e o seu poder. Quando suplicamos a Deus, nós expressamos a nossa dependência, a nossa humildade e a nossa fé. Quando agradecemos a Deus, nós demonstramos a nossa gratidão, a nossa confiança e a nossa esperança. E quando fazemos isso,
nós recebemos a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que nos tranquiliza, que nos fortalece. O quarto conselho que eu quero destacar está em Gálatas 5, 16, 17, onde Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Esse conselho é muito necessário, porque vivemos em uma sociedade que valoriza muito os prazeres da carne, mas despreza os frutos do Espírito. A carne representa a nossa natureza pecaminosa, que nos inclina para o mal, para o egoísmo e para a rebeldia contra Deus. O Espírito representa a nova natureza que recebemos quando nascemos de novo em Cristo. João 3:8, que nos capacita para o bem, para o amor e para a obediência a Deus. Há uma guerra constante entre a carne e o Espírito em nosso interior. Romanos 7:14 e 25. E por isso precisamos escolher de qual lado vamos ficar. Paulo nos orienta a andarmos no Espírito, ou seja, a seguirmos a sua direção, a sua voz e os seus dons em nossa vida. Quando andamos no Espírito, nós não satisfazemos as paixões da carne, Gálatas 5:19 e 21, mas produzimos os frutos do Espírito. O quinto conselho está em Gálatas 6:14, 15, onde Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Esse conselho é muito significativo, porque vivemos em um mundo que se gloria na carne, ou seja, nas aparências, nas conquistas, nas riquezas, nas honras e nas vantagens humanas. Mas Paulo nos ensina a não nos gloriarmos na carne, ou seja, a não nos vangloriarmos do que somos ou do que temos por nós mesmos, mas a nos gloriarmos na cruz de Cristo, ou seja, a reconhecermos que tudo o que somos e temos é por causa do sacrifício de Jesus na cruz, que nos salvou do pecado e da morte e nos deu uma nova vida em Deus. A cruz de Cristo é o símbolo do amor de Deus por nós, da graça de Deus para nós e do poder de Deus em nós. A cruz de Cristo é o que nos separa do mundo, que nos identifica com Cristo e que nos transforma em novas criaturas. Por isso, não devemos nos orgulhar do que é passageiro, mas do que é eterno. Não devemos nos basear no que é exterior, mas no que é interior. O sexto conselho está em 2 Coríntios 11, 13 e 15, onde Paulo diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Esse conselho é muito urgente, porque vivemos em um tempo de muita confusão, engano e apostasia. Muitas pessoas se deixam levar por falsos mestres, que se apresentam como servos de Deus, mas que na verdade são instrumentos de Satanás, que querem desviar os cristãos da verdade e da fé. Esses falsos mestres usam de mentiras, distorções e heresias para enganar os incautos, para explorar os crédulos e para destruir os fiéis. Eles se disfarçam de anjos de luz, mas são filhos das trevas. Eles se dizem ministros da justiça, mas são agentes da iniquidade. Eles prometem bênçãos, mas trazem maldições. Por isso Paulo nos aconselha a não nos deixarmos enganar por esses lobos em pele de cordeiro, Mateus 7,15. Mas a examinarmos tudo à luz da Escritura, que é a palavra de Deus, que é a regra de fé e prática para os cristãos. 2 Timóteo 3:16, 17. O sétimo conselho que eu quero destacar está em Gálatas 6, 9 e 10 e 1 Coríntios 15, 58, onde Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E também, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho
não é vão no Senhor. Esse conselho é muito encorajador porque vivemos em um tempo de muita indiferença, egoísmo e maldade. Muitas pessoas se cansam de fazer o bem, porque não veem resultados imediatos, porque sofrem perseguições ou oposições, ou porque se desanimam com as dificuldades ou as tentações. Mas Paulo nos motiva a não nos cansarmos de fazer o bem, mas a perseverarmos na obra do Senhor, porque fazer o bem é a vontade de Deus para nós. Efésios 2:10 é o testemunho de Cristo em nós. Mateus 5:16 e é o fruto do Espírito em nós. Gálatas 5:22-23. E quando fazemos o bem, nós não estamos trabalhando em vão. Estamos acumulando tesouros no céu. Mateus 6:19-21.